A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Quem fala é o pastor Jefferson Keinan, e eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus, do qual Deus vem falando comigo nos últimos dias. Se encontra no livro de Salmos, e é um salmo muito conhecido, o Salmo de número 23, iniciando do verso 1, onde diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ou guia-me às águas de descanso, em algumas versões. Esses dois versos têm um significado muito importante que a maior parte de nós, muitas vezes, apenas lemos eles e não meditamos na profundidade das suas palavras. Em primeiro, o Senhor é o meu pastor. Há um Senhor sobre nossas vidas. Há um Senhor sobre nossas vidas. Ou é Deus ou é Satanás. Sempre foi assim e sempre será assim. Que bom quando é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que vive pelos séculos dos séculos, que Ele seja Senhor das nossas vidas. E Ele sendo o nosso pastor, Ele não só sendo o Senhor, mas sendo o nosso pastor, Ele vai nos conduzir pelos caminhos que devemos seguir. Lembrando sempre que, como já falei alguma vez em vídeos, as ovelhas, elas têm três características muito interessantes. Primeiro, que elas são burras, elas precisam de alguém para orientá-las, elas não sabem se orientar sozinhas. Segundo, que elas precisam constantemente serem puxadas para o caminho correto, porque elas são teimosas. Então, primeiro, elas são burras, segundo, elas são teimosas, e terceiro, elas são sujas. E um pastor tem obrigação de cuidar destas três coisas em suas ovelhas. Conduzi-las corretamente, guardá-las, repreendê-las e limpá-las. E não é nada fácil fazer estas coisas. Mas ele continua dizendo, e aqui que entra o que realmente é importante neste vídeo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, tudo que preciso virá de Deus. Ele vai me dar tudo o que eu preciso. E se eu não preciso de alguma coisa, Ele pode até me dar aquilo como uma bênção recalcada e abundante, algo extra para a nossa vida, mas não necessariamente que aquilo fosse imperativo para a nossa vida, não. Nada me faltará, tudo aquilo que é importante Deus vai te dar. Mas o verso número 2, e aqui nesse verso, e eu estou sendo bastante rápido porque eu não quero tornar esse vídeo longo, diz o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso aqui é mais do que descanso. Isso aqui é descanso com abundância. Guarde bem isso. É descanso com abundância. E mais, é viver. Isso significa viver. Você ter uma vida que não é a vida que a maior parte dos seres humanos vivem nos dias de hoje, que é uma vida simplesmente correndo um minuto atrás do outro, em desespero para tentar completar as horas do seu trabalho, para completar as horas do dia, a jornada da sua vida. E é um desespero. As pessoas muitas vezes saem 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não importa, ou 8 horas, não importa o horário que seja para começar o seu trabalho, elas entram no ritmo muitas vezes que é um desespero e não sabem mais viver. Simplesmente passam os seus dias, 6 dias por semana, às vezes trabalhando, no domingo dá uma parada, mas quando está parado já está pensando na segunda-feira, ou seja, não se vive mais. Mas a palavra de Deus nos diz: deitar-me faz em verdes pastos. Aquele que está guardado pelo Senhor e que tem o Senhor como seu pastor, Deus dá a ele vida e vida em abundância. Jesus falou sobre isso, dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida abundante, até pouco tempo atrás eu pensei que essa vida abundante ela seria mais relacionada ao futuro das nossas vidas, ou seja, na eternidade, e não tanto aqui
na terra, porque nós vemos tantos exemplos de pessoas que não alcançaram essa vida abundante nesta terra. Mas Jesus quer que você tenha uma vida abundante nesta terra. Eu não estou falando de abundância de riquezas, mas estou falando de você saber viver a vida. E o que é saber viver a vida? É aproveitar os momentos que ela te dá e fazer com que aqueles momentos sejam únicos e preciosos para você. Ele quer que você tenha uma vida abundante nele. É Ele que te faz deitar. Veja bem, eu me deito em verdes pastos. A palavra de Deus não diz assim, eu me deito em verdes pastos, mas ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. É o Senhor que te coloca, aleluia, é o Senhor que te coloca em um lugar abundante, aleluia. Sinta a presença do Espírito de Deus aqui. É o Senhor que faz você ter uma vida abundante. É o Senhor que abre as oportunidades. É o Senhor que, com seus braços de amor, te coloca num lugar abundante, de verdes pastos. E aqui está mostrando não é só a vida, mas também mostra o descanso. Há um momento que nós temos que trabalhar, há um momento que nós temos que descansar, mas em tudo isso nós temos que saber viver. E é isto que a palavra de Deus está nos orientando nesses versos que li. E é por isso que depois ele diz, guia-me mansamente a águas tranquilas, ou seja, não é para mim ter preocupações. As coisas vão passar, elas vieram como um turbilhão diante de mim, estão agitadas, estão confusas, está difícil entender, mas confie no Senhor. Confie no Senhor. Porque se você tem Ele como seu pastor, se realmente você tem Ele como seu pastor, nada vai te fazer falta. E ao contrário, Ele vai te dar muito mais do que você pode imaginar. E principalmente, Ele vai te ensinar você a viver. E você vai viver mais do que você jamais viveu e experimentar as coisas de Deus como jamais experimentou. Quando confiar no Senhor, descansar no Senhor, esperar nele, porque o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar pela tua vida. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento em que podemos, meu Deus, estar comunicando a tua palavra, ministrando, Senhor, aos corações. Fala, meu Deus, ao coração deste filho, desta filha, Senhor, deste jovem, desta criança, Senhor. Fala, meu Deus, aos corações, eu te peço no nome de Jesus. Dá-lhes uma vida nova em Ti, uma vida abundante, meu Deus. Que eles possam sentir-se, ó Senhor, como uma ovelha carregada pelos Teus braços e colocada, ó Deus, em pastos verdejantes, ou seja, em lugares abundantes. Que haja abundância, meu Deus, de alimento, haja fartura, Senhor, nos seus depósitos, que haja bênção, Senhor, da abundância, da prosperidade em todos os seus caminhos. Eu te peço no nome de Jesus que jamais falte nada, mas dê a eles tudo em abundância. E eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que Tu estás trazendo resposta para muitas vidas. Obrigado, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.